Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Eu gostaria de dizer que onde você estiver, que você possa se sentir abraçado por mim nesse momento. Honestamente, um abraço, mas nós estamos distante, né? Então fica aqui o meu abraço para você. E mais uma vez nós estamos aqui nessa live. Eu gostaria que você me perdoasse por alguma falha, que vocês tenham paciência comigo, né? Eu estou falando desde ontem, quando eu fiz uma live de improviso, que vocês tenham paciência comigo, porque eu estou fazendo ajuste nos equipamentos, né? Para cada dia a gente ir melhorando e fazer um trabalho de excelência para Deus, porque a Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós queremos fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Eu vou fazer uma oração inicialmente, vamos fazer uma oração, pedir a direção de Deus, e que Deus possa nos conduzir nessa hora, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Celestial, mais uma vez, estamos aqui, Deus, para estudarmos a Tua Palavra. Deus, eu quero pedir a Tua direção e o Teu Santo e Bom Espírito esteja na condução desse estudo, dessa live, e que tudo que viemos a fazer aqui, essa ser para a Tua honra, para a Tua glória, e que Teu nome seja louvado em tudo. Pai, nos conduze, Você possa nos conduzir através do Teu Espírito Santo. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ontem nós começamos a falar sobre o surgimento do anticristo. E eu disse que eu queria aguçar a sua curiosidade. É um assunto pertinente e que nós temos muita curiosidade a respeito desse tema, desse assunto. As pessoas têm muita curiosidade, muita curiosidade. Mas eu quero tranquilizar meus irmãos dessa manhã e dizer que nós vamos chegar lá. A Bíblia, ela dá até o endereço do anticristo. Mas para isso a gente tem que percorrer um longo caminho, né? A gente tem que percorrer um longo caminho. E eu vou fazer assim várias porções de estudo para que quando nós chegarmos para finalizar da onde vem o anticristo, quando ele vem, qual é a época da sua vinda, né? A gente já tem bastante porção da Bíblia na cabeça e a gente já está basicamente preparado da gente falar sobre o anticristo. Então hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos dar continuidade no estudo que nós começamos. E eu gostaria, se você tiver com a sua Bíblia ali, na sua mão, ou se você tiver uma Bíblia no celular, no notebook, para você abra a sua Bíblia aí para você acompanhar a leitura dessa tarde. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Jó, no capítulo 15, no versículos 14 e 15.
A Bíblia diz assim, que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para que fique justo. Eis que nos seus santos não confie, não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Olha que palavra, né? Olha que palavra. A Bíblia diz que nem os céus são puros diante de Deus. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta que é até uma provocação, né? É Deus que está nos céus ou é os céus que estão em Deus? Porque a Bíblia diz que nem os céus são puros aos olhos de Deus. Salomão, quando ele fez uma oração, inauguração do templo, ele disse, Senhor, eu sei que nem o céu dos céus pode conter. Então, não é Deus que está nos céus, é os céus que estão em Deus. Porque tudo depende de Deus. Foi Deus que criou os céus, né? Deus que criou os céus. Então, essa é uma boa pergunta. Por que os céus não são puros aos olhos de Deus? Porque, por incrível que pareça, o pecado ele começou no céu. O pecado começou no céu. No céu começou um grande conflito cósmico. O que é um grande conflito? O que é esse grande conflito cósmico? Eu disse ontem, na minha preliminar, que se nós não entendermos 3 coisas essenciais da Bíblia, dificilmente a gente vai entender a Bíblia. A primeira coisa que nós temos que entender é a criação. Vou repetir aqui. A repetição é uma didática o ensinamento, né? Então, nós temos que entender a criação. A segunda coisa é a queda. E a terceira coisa é a redenção. Essas 3 coisas nós temos que entender. E também nós temos que entender o grande conflito cósmico entre Deus e o diabo. Pastor, o que é esse conflito cósmico? O conflito cósmico é a luta entre Deus e o diabo pelo domínio da mente e do coração do homem. Então, por que os céus não são puros aos olhos de Deus? Porque, por incrível que pareça, o pecado ele começou nos céus. Geralmente a gente tem uma noção, as pessoas têm uma noção de que o pecado começou no jardim do Éden, né? No jardim no Éden. A gente gosta de falar jardim do Éden, mas não é jardim do Éden, é jardim no Éden, né? Então, muita gente pensa que o pecado começou no jardim no Éden, mas não começou não. O pecado ele começou no céu. Meus irmãos, eu sempre gosto de falar que o livro de Apocalipse, ele é o último capítulo da Bíblia. A Bíblia, ela tem começo,
meio e fim. A Bíblia vai de Gênesis até Apocalipse. O Apocalipse é o último capítulo de Gênesis. A Bíblia é uma só. Esse negócio de Velho e Novo Testamento, isso não existe. A Bíblia não caduca, a Bíblia não fica velha. O que existe na Bíblia são as transições das alianças. Né? Transição das alianças. Nós temos que entender isso. O que significa a transição das alianças? A primeira aliança, quando Adão pecou no jardim no Éden, foi a aliança adâmica. A segunda aliança é a aliança noética. A terceira aliança é a aliança abraâmica. A quarta aliança é a nova aliança que nós estamos, que foi feita no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente partir do pressuposto da transição das alianças na Bíblia, inúmeras discussões que existem hoje cairiam por terra. Por quê? A gente ia começar a analisar o que passou da nova aliança para a segunda aliança. O que passou da segunda aliança para a terceira aliança? E o que passou da terceira aliança para a nova aliança? E aí morreria uma série de coisas que nós discutimos, porque nós estamos numa nova aliança. Mas eu disse que a origem do pecado não foi no jardim do Éden. A origem do pecado foi no céu. A origem, por incrível que pareça, né? É por isso que a Bíblia diz, né, no texto que nós lemos, que os céus não são puros diante de Deus. E Deus diz também que Deus não confia nem nos seus santos. Então, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7 ao 17, a Bíblia diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram com ele. Então, veja bem, a Bíblia fala que houve uma batalha no céu entre Miguel e seus anjos e entre os anjos de Satanás. Então o pecado teve origem no céu. Agora o pecado é um mistério. O pecado, é por isso que nós não sabemos lidar com o pecado. Porque o pecado transcende a nossa imaginação. O pecado, ele não tem justificação. Porque se ele tivesse justificação, ele não seria pecado. O pecado não se tem justificação, o pecado se paga. E isso custou a morte do Filho de Deus. Por que o pecado é um mistério? O pecado é um mistério porque o pecado nasceu no coração de Lúcifer. O pecado nasceu no coração do diabo. E o Satanás, ele pecou por iniciativa própria. Isso é um mistério. Isso transcende a nossa imaginação, nós não sabemos. Deus sabe, mas nós não sabemos. Então ele pecou por iniciativa própria. O diabo, o Satanás, a antiga serpente, o dragão, ele nunca foi tentado por ninguém. Ele não foi tentado por ninguém para pecar. Isso é o mistério, nós não sabemos. Né? Transcende a nossa imaginação. Ele pecou por iniciativa própria.
própria, ele não foi tentado por ninguém. Mas quando nós recorremos à Bíblia, é interessante que a Bíblia ela fala muito pouco sobre o diabo. Muito pouco sobre o diabo. Ela fala entre as 4 linhas, né? Mas aquilo que a Bíblia fala em poucas palavras, aí nós temos o quê? A revelação do Espírito Santo de Deus. Nós temos a revelação do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que o diabo, ele tem uma obsessão. Qual é a obsessão de Satanás? É ser adorado. Ser adorado. Satanás queria tomar o lugar de Deus. Em outras palavras, ele queria que Deus levantasse da cadeira e ele sentasse e governasse. Olha que proposta indecente, hein? Olha que proposta indecente. Queria que Deus simplesmente levantasse da cadeira e ele sentasse e governasse. Aí Deus falou, opa, peraí, então... quando a gente vai lá para o livro de Isaías, no capítulo 14, né? A partir do versículo 12, nós encontramos em relato dessa proposta, onde Satanás, vamos ler aqui, vamos lá no livro de Isaías, para a gente ter uma noção que nós estamos falando. E eu tinha deixado tudo mais baixinho, mas na hora que eu troquei de Bíblia, porque eu gosto mais dessa versão aqui do que das outras versões. Isaías capítulo 14. Versículo 12 diz assim: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas bandas do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, a proposta dele é que ele seria semelhante ao Altíssimo e estabeleceria um trono. Ele estabeleceria um trono, seria semelhante a Deus. A gente não sabe, a Bíblia não diz, por quanto tempo Deus tolerou isso. Por quanto tempo Deus tolerou essa provocação? A gente forma um conceito, né? Eu acho que cada um forma um conceito, um pensamento. Às vezes eu começo a imaginar que a Bíblia fala que Deus é longânimo. Deus é longânimo. Deus podia ter eliminado Satanás sumariamente. Sumariamente, na hora. Deus poderia ter eliminado ele. Mas Deus é longânimo. Então eu imagino que talvez os outros anjos, no céu, deve ter chegado nele particular, mas isso é coisa minha, não é da Bíblia, não. Rapaz, deixa a mão disso, né? Vamos parar com isso, você não vai conseguir. É um plano muito ambicioso. Você conhece o poder que Deus tem. Alguém que ele tenha aconselhado ele, eu imagino. Não o que a Bíblia está dizendo, eu imagino. Mas nós chegamos à conclusão que ele levou até o fim e leva até hoje o seu projeto de ser semelhante a Deus, porque ele tem uma obsessão. Ele quer ser adorado. Ele quer ser como Deus. Ele quer ter um trono como Deus. E aí, meus irmãos, eu sempre falo que Deus ficou numa posição muito difícil. Deus ficou numa posição muito difícil. Por quê? Porque os céus não conheciam pecado antes, os anjos não conheciam o mistério do pecado. Porque isso, como eu disse,
Ele nasceu no coração de Lúcifer. Lúcifer pecou por ele ser aquilo próprio. E os anjos não conheciam o pecado. Então, se Deus tivesse destruído o diabo naquele momento, sumariamente, Deus poderia ter feito. Porque Deus é juiz, Ele é soberano. Mas ficaria uma dúvida no coração dos anjos. Deus poderia ter eliminado ele na hora, sumariamente. Deus teria evitado tudo isso que nós estamos passando hoje, que faz parte do grande conflito. Deus poderia. Mas os anjos não conheciam pecado, os anjos não sabiam o que estava no coração de Satanás. Então o que Deus fez? Deus apostou no tempo para que com o tempo o caráter de Satanás fosse revelado e Deus ficasse culpável diante de tudo. Por que Deus não destruiu Satanás sumariamente? Porque, meus irmãos, isso aqui é uma ideia. É uma ideia. E essa ideia, ela já estava arraizada na mente e no coração dos anjos. Tanto é que ele teve a visão da terceira parte dos anjos. Está lá em Apocalipse 4:12, que a terceira parte dos anjos seguiram o seu projeto. Seguiram o seu projeto. Então, se Deus tivesse destruído Satanás sumariamente, os anjos poderiam pensar assim: será que Lúcifer não tinha razão? Será que ele não tinha razão? Será que Deus não destruiu ele porque ele sabia muito? E isso configuraria no quê? Numa quebra de aquilo. Uma quebra de aquilo. Deus destruiu ele porque ele sabia demais. E Deus então ficou preocupado. E Deus então destruiu Satanás sumariamente. Não. Isso é uma ideia. Deus poderia ter destruído ele sumariamente, mas a ideia ficaria na mente dos anjos e no coração dos anjos. Então o que Deus fez? Deus preferiu apostar no tempo para que o caráter de Satanás fosse revelado. Deus tomou uma posição. Deus expulsou ele do céu. Deus expulsou ele do céu, como nós acabamos de ler aqui. Ele foi precipitado na terra, ele foi jogado na terra, para que o conflito pudesse se desenrolar aqui. Aqui. Para que o conflito pudesse se desenrolar aqui. E aí, Deus, com o tempo, revelaria o caráter de Satanás. Deus revelaria o caráter de Satanás. Porque, meus irmãos, isso é uma ideia. Por exemplo, as ideologias que nós temos hoje é toda uma ideia da Torre de Babel. Nós começamos a falar um pouquinho sobre isso ontem. São as ideologias de gênero, por exemplo, né? É uma ideologia, é uma ideia. Por exemplo, o islamismo é uma ideia. O cristianismo é uma ideia. O judaísmo é uma ideia. Uma ideia não se mata. Você não tem como matar uma ideia. Por exemplo, você pega lá um califado do Irã lá, né? Um terrorista, que nem todo islâmico são maus. Existem muitos islâmicos bons, de bom caráter, que ajuda a humanidade em todos os seus sentidos. Mas é uma ideia não se mata. Uma ideia se combate com uma ideia melhor. Foi o que Deus fez. Deus combateu a ideologia de Satanás, a ideia de Satanás, com uma ideia melhor. Uma ideia melhor. Olha a ideia de Deus. Olha a ideia de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então Deus combateu com amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, deu o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Satanás tinha mentido lá atrás, no jardim do Éden, que se o homem comesse do fruto proibido, ele não morreria. E não existe nem os ossos de Adão e Eva mais. Né? Então Deus falou, você quer vida, você quer viver? Eu tenho uma ideia melhor. O plano de redenção entrou em ação. E isso custou a vida do Filho de Deus. Mas é um plano que vai nos levar à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz aqui que Satanás foi precipitado na terra, né? Foi jogado na terra. E Satanás ele tem se revelado para algumas pessoas aqui nesse mundo, principalmente no mundo artístico, né? Existem várias músicas, várias composições, várias músicas cantadas que elas são inspiradas por Satanás, a maioria delas. A maioria delas são inspiradas por Satanás. Por exemplo, Raul Seixas, né? Raul Seixas, ele tem uma música que diz assim, eu nasci há 10 mil anos atrás. Não há nada nesse mundo que eu não conheça demais. Ele está falando de Satanás. E ele fala, eu via Jesus Cristo, né? Quando ele foi crucificado. Então, essa música cantada é inspirada por os e outras músicas. Raul Seixas e outros artistas são inspirados, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Será que Satanás nasceu 10 mil anos atrás e ganhou para ele? Nasceu não, foi criado, né? 10 mil anos atrás. É uma música inspirada. Uma outra música inspirada também é de Ivete Sangalo. Levantou poeira, levantou poeira, levantou poeira, né? Aí me vem na mente Lucas 10, 18. Quando Jesus disse assim, olha, eu vi a Satanás cair como um raio, como um relâmpago, né? Jesus falou, eu vi a Satanás cair como um relâmpago, cair aonde? Cair na terra. É por isso que lá em Apocalipse todos dizem assim, alegrai-vos os céus, porque é chegado a salvação do nosso Deus. Mas diz assim, ai de vós que habitai na terra. Ai de vós que habitais na terra. Ai de vocês que habitam na terra. Porque Satanás desceu até vós, desceu até vocês, tendo grande ira. Olha, o bichinho tá irado, tá bravo, tá nervoso. Porque ele sabe que pouco tempo ele resta. Pouco tempo ele resta. Eu falei ontem que Deus criou o mundo em 6 dias, né? O 7º ano é o ano sabático. Um dia para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia. Então, no mundo espiritual, o mundo teria 6 dias, 6.000 anos, depois mesmo o ano sabático. Então, por que a Bíblia diz que Satanás sabia que pouco tempo lhe restava? Porque para ele estava 6 dias, 6.000 anos no mundo espiritual, é pouco tempo. Então, ele desceu aqui irado e apressado para viabilizar o seu plano, o seu projeto de ser adorado, de implementar a sua obsessão de ser adorado. E a Bíblia fala, Jesus chamou ele de príncipe desse mundo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:4, de Deus desse século. Realmente Satanás, ele se sente um Deus aqui. Eu não tenho tempo para discorrer, mas lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia fala que ele mostrou todos os reinos desse mundo num instante. E ele fez uma proposta para Jesus. Se Jesus adorasse ele,
Ele daria para quem ele quisesse, porque tudo isso foi dado a ele. E nós sabemos, nós falamos um pouquinho sobre isso ontem, do berço dos reinos que nós temos hoje, que é Babel. Nimrod, induzido por Satanás, se rebelou contra Deus e começou a fundar os reinos desse mundo, começando por Babel e mais 3 reinos aí, Nínive. E depois a gente vai dar continuidade. Eu não posso fazer uma live muito longa, isso demanda muito tempo, e eu fui aconselhado a fazer uma live no máximo de 15 a 20 minutos, mas eu não consigo. Estou me adaptando nessa nova modalidade ainda, e como eu sou palestrante, quase a maioria do meu ministério foi de palestra nas igrejas. A gente faz palestra 1h30 no mínimo, né? 2 horas. E às vezes eu estou na live daqui, eu estou pensando que eu estou numa igreja dando uma palestra. Eu tenho que me limitar, né? Eu tenho que administrar o tempo até para não cansar vocês muito também. Mas quando Satanás levou Adão e Eva a pecar, aí sim, eles foram tentados, né? A gente conhece a origem do pecado aqui no Jardim do Éden. Ele chegou incorporado na serpente, fez uma proposta para que o casal tocasse e comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva disse, não, mas Deus disse que nós não devemos tocar, é um fruto proibido, e não devemos comer, porque o dia que nós tocarmos e comermos, nós vamos morrer. E ele disse, certamente não morrerás. A serpente, né? Certamente não morrerás. Então o que aconteceu ali? Ele disse que eles não iam morrer e que a preocupação de Deus seria que no dia que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, do seu fruto, eles seriam como Deus. Seus olhos abririam, eles sairiam da fase de inocência para a fase da consciência, e eles seriam como Deus. Veja bem, o que Satanás fez aqui? Satanás, ele transportou o que estava no coração dele, que era ser igual a Deus, como nós acabamos de ler lá em Isaías 14:12, para o coração de Adão e Eva. Ele transportou o desejo dele de ser igual a Deus. Vocês vão ser igual a Deus. Mas isso demanda um estudo muito longo, né? Nós sabemos que a ciência está se multiplicando nos nossos dias, e o homem de lá para cá, ele tem caminhado uma escalada de querer ser igual a Deus. Então é por isso que esse conflito cósmico é uma luta entre Deus e o diabo pelo domínio da mente e do coração do homem. A mente e o coração de Adão e Eva foram contaminados por uma ideia, por uma ideologia. A ideologia de ser igual a Deus, ser semelhante a Deus. A Bíblia fala que só existe um Deus. Deuteronômio 4, 6, versículo 4.
que existe somente um Deus. Só um Deus, não existe nem dois, nem três. Mas Deus tem um Filho e Deus tem um Espírito. Só existe um Deus. Essa ideia do politeísmo, e vários deuses, da diversidade religiosa, do ecumenismo, que é justamente a reedição da Torre de Babel nos nossos dias, nós vamos dar prosseguimento nesse estudo, uma outra oportunidade. Isso é devido da Torre de Babel. Um plano diabólico, um plano luciferiano, que começou lá no céu. A ideia de ser igual a Deus, de tomar o lugar de Deus. Nós temos que sermos como Jesus. Filipenses 2:5. A Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se humilhou até a morte e morte do preço. Eu gosto de Isaías 46:10, que a Bíblia diz que nós devemos nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar um espírito sensível e acessível à voz de Deus. Sensível e acessível à palavra do Senhor. Porque a promessa, ou as promessas que nós temos depois da queda, é vida e vida com abundância. Jesus disse assim: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Nós não podemos nos ater somente nessa vida. Como diz o apóstolo Paulo, senão nós seríamos os homens mais miseráveis do mundo. Mas louvado seja Deus. A eternidade nos espera. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem o desejo da eternidade. Que Deus possa te abençoar, ser sua casa, sua família. Até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.